Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, no nosso segundo dia de meditação do livro do profeta Amós, um profeta menor, onde nós falamos dos 4 primeiros capítulos e hoje vamos falar do capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Queridos, ontem nós falamos e eu queria só frisar, falei sobre a justiça social que era um dos tópicos da mensagem que Amós está trazendo ao povo de Israel, e onde havia uma repressão ali dos ricos contra os pobres. Mas eu quero dizer a vocês, só frisar, que eu acho que ontem eu não frisei bem, Israel vivia um momento tão longe do Senhor. Há mais de 200 anos ali eles estavam, nenhum rei se voltou ao Senhor, e agora essa profecia, essa pregação de Amós aconteceu 20 anos antes de acontecer o grande dia do Senhor, onde eles foram levados para o exílio. Então eles estavam no seu auge ali de toda a prosperidade, toda a riqueza, de toda a pompa que Jeroboão II estava vivendo ali com Israel. Então esses ricos que tinham lá não eram ricos porque trabalharam, ganharam o seu dinheiro e se tornaram ricos. Se fosse assim, estaria bem. Eram ricos porque eles eram pessoas desonestas. Eles trapaceavam, ganhavam o dinheiro deles nas custas dos pobres, oprimiam os pobres. Então não era uma riqueza lícita, legal, não era uma riqueza adquirida pelo trabalho, pelo suor, mas sim era uma riqueza adquirida justamente por corrupção. Então o problema foi enchendo a medida do Senhor. Com todos os atos maus que Israel cometeu durante todos esses anos depois da morte de Salomão. Então agora ele estava assim vivendo o auge da riqueza, da pompa, das conquistas, voltaram as divisas de terras para o mesmo local onde no tempo de Davi e Salomão, que foram perdendo ao longo dos anos. Então eles estavam muito abastados, mas o problema é que tudo isso foi às custas dos pobres. E agora no capítulo 5, nós vamos ver que é um lamento. Nós vemos ontem ele trazendo ali as sentenças para todas as cidades, para todos os povos, frisando que para Israel, como ela foi escolhida, como ela tinha a preferência de ser escolhida por Deus, então ela tinha uma responsabilidade muito maior. Os outros povos tinham somente a sua consciência, eles estavam pecando contra a consciência. Porém, Israel, além da consciência, eles tinham a palavra do Senhor, ele tinha as leis dadas pelo Senhor através de Moisés. Então o castigo seria muito maior porque eles tinham muito mais conhecimento, eles tinham acesso ao conhecimento do Senhor. E eles estavam andando todos na contramão. Então, quando Jeroboão I assumiu o reino do norte, quando se dividiu após a morte de Salomão, ele ficou com medo de quando acontecesse as festas, agora o povo do norte fosse lá em Jerusalém participar das festas junto com todos os judeus ali, com todo o povo de Deus. E ele tinha medo que eles fossem e quisessem unir o reino novamente. Então ele fez o quê? Não, ninguém vai para as festas lá. E ele fez bezerros de ouro e colocou em alguns santuários que tinha em Israel para que eles adorassem ali mesmo e não precisassem ir. Então desde lá eles já começaram a adorar deuses estranhos que não era o Deus de Israel. E eles tinham como se fosse o próprio Deus. E eles vinham então com essa falsa religião. Tinham premissas da lei, porém eles não adoravam o Senhor. Eles frequentavam Betel, Gilgal, Berseba, que eram os lugares importantíssimos. Betel foi onde ali Jacó dormiu em cima daquela pedra, teve um encontro com Deus, o Senhor falou com ele. Em Gilgal foi quando eles entraram na terra prometida. Era outro lugar importante, porque ali eles fizeram a circuncisão de todo o povo que não tinha circuncidado no deserto. Ali o maná cessou para que eles viessem agora usufruir do fruto da terra. As batalhas que Josué saiu para vencer, saiu de Gilgal. Então eram locais importantes. Berseba também foi locais onde tanto Abraão, Isaac e Jacó tiveram experiências ali importantes. Então eram lugares muitíssimo importantes.
porém eles usavam a premissa da religião, porém eles não adoravam ao Senhor. Nós vamos ver que no decorrer até o capítulo 9, o Senhor frisa algumas vezes que eles não iam adorar ao Senhor, o Senhor não se alegrava, não havia contentamento no Senhor com as reuniões, com as festas, com as liturgias que eles faziam, que tudo aquilo era perdido, porque eles não direcionavam ao Senhor. Porém eles achavam que sim, eles acreditavam que estavam todos corretamente, vivendo da melhor maneira possível, que estavam adorando. Para eles estavam assim, como se fosse o top primeiro ali do Senhor, pela forma que eles viviam. E então eles tinham uma confusão muito grande da forma que eles viviam para a realidade que eles deveriam viver no Senhor. Aqui no versículo 1 do capítulo 5, nós vemos onde ele já cita que é um lamento que ele está fazendo. Então ele usa uma palavra que ele usou várias vezes e ainda vai usar, ouvir. Ouve esta palavra, levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Então agora começa o lamento do profeta sobre todas as visões que ele teve, tudo aquilo que o Senhor estava falando que iria fazer. Ele começa agora a descrever nesse lamento. Ele começa dizendo sobre a Virgem Israel que caiu e nunca mais se levantará. E ele traz aqui também no versículo 3 que se saísse 100.000 a batalha de uma cidade, só sobreviveria 100. Se saísse 100, só sobreviveria 10. Então ele começa no lamento dele dizer o quão seria terrível o que sobreviveria sobre eles. Como eles estavam vivendo no momento aí de prosperidade, parecia uma loucura que eles estavam ouvindo, porque não tinha sentido naquele momento ouvir aquela palavra de destruição, de lamento, enquanto eles estavam vivendo ali o ápice de sua prosperidade. No versículo 4, nós vemos aqui, interessante que ele fala, o Senhor manda dizer ao povo de Israel, buscai-me e vivei. Então buscar ao Senhor seria a forma que eles teriam para viver, se eles se voltassem ao Senhor. E lá no versículo 14, ele usa também esse termo, só que em vez de falar buscai-me, ele fala buscai o bem e não o mal, para que vivais. Então o que estava em jogo aqui, eles voltar ao Senhor, se arrepender de tudo que eles estavam fazendo e que eles viessem agora praticar o bem. Havia uma cegueira tão grande que para eles estava tudo ok, mas a fórmula para que eles vivessem estava aqui, buscar ao Senhor e buscar o bem e não o mal. No versículo 7, nós vemos aqui, ele começa no lamento a dizer o que eles faziam com o juízo. Ele faz um comparativo aqui com a losna, que era uma folha amarga, muito amarga, que eles estavam convertendo o juízo em amargura. Eles estavam ali derrubando por terra toda a justiça. A forma, o proceder deles era transformar a justiça em uma injustiça, porém com uma roupagem de justiça. No versículo 11, fala sobre, no lamento aqui, como eles pisavam aos pobres, né? Portanto, visto que pisai o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas e nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Só um detalhe aqui, se exigis um tributo de trigo, aqui está como tributo, mas não era um imposto esse tributo aqui. Antes fosse apenas um imposto, que já seria pesado, mas isso aqui era a forma que eles vendiam um trigo ruim, o que sobrou do trigo com um peso fraudulento. Eles pegavam, um exemplo, 800 gramas e dizia que tinha 1 quilo e vendia por um preço muito mais alto do que um trigo de primeira. É o que eles faziam com os pobres. Eles estavam enriquecendo a base da injustiça e a base desse comércio corrupto que eles estavam fazendo. No versículo 12, ele também continua dizendo sobre isso, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados na porta. Esta porta é como se fosse um tribunal. Então nós vemos mais uma vez no lamento ele falar que o pobre era rejeitado, era afligido por eles, o justo era afligido por eles, esse tomava resgate, era suborno,
que eles pegavam as portas, que era o tribunal, para que as sentenças fossem sempre favoráveis a eles e não de acordo com a justiça. No versículo 15, aqui é uma deixa para eles, olha, estabelecei o juízo na porta, no tribunal, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então aqui era uma deixa, olha, se vocês restabelecer a justiça, quem sabe o Senhor, ele não vai ter piedade de vocês. Aí nós vemos que no 16 e no 17 fala sobre choro, planto, lamento. E no 18 ele fala sobre o dia do Senhor. Será um dia terrível, embora ele dá a entender aqui que eles desejavam o dia do Senhor como se fosse, como eles achavam que eles estavam corretos, eles estavam cegos, a mente cauterizada pela injustiça que eles viviam, que eles praticavam, eles acreditavam que eles adoravam ao Senhor, adorando bezerros, a Moloque e a tantos outros deuses que eles adoravam, a tantas outras imagens. Eles estavam tão certos que estavam fazendo a coisa certa que eles almejavam o dia do Senhor como se fosse um prêmio, esse dia do Senhor. E aqui o profeta fala, não, vocês estão confundindo, o dia do Senhor será trevas, tenham medo, não queiram que chegue o dia do Senhor, porque o dia do Senhor será a coisa mais terrível que poderá acontecer para vocês. Então não se empolgue, porque não será luz e será trevas o dia do Senhor para vocês. Ele dá um exemplo no 19 assim, olha, seria como se você saísse e de repente um leão viesse te atacar, você fugisse do leão e quando achava que estava livre, um urso vinha atrás de você e você desesperado corria atrás do urso, entrava na sua casa, fechava a porta no focinho do urso e quando você fosse respirar achando que estava salvo, colocava a mão na parede, uma serpente venenosa te picava e era fatal. Isso era o exemplo do que seria o dia do Senhor. E no 21 ele termina dizendo, olha, suas festas, suas assembleias, os seus ajuntamentos, não me agrada, me aborrece completamente aquilo que vocês fazem, porque vocês estão totalmente perdidos. Agora no capítulo 6, Amós continua o seu lamento, e eu queria ler para vocês, como está aqui na minha Bíblia, parafraseada a mensagem, o início que diz assim, ai de vocês que acreditam morar na rua da felicidade em Sião, que pensam que o Monte Samaria é a própria boa vida. Vocês acham que estão no topo da montanha, eleita como lugar número 1 para se morar. Acordem e olhem em volta, desça do seu pedestral. No versículo 4 fala das regalias que eles tinham, sobre as camas de marfim, que era um material importado, caro. Eles gostavam ali de comer carne da boa, da melhor carne que tinha, que era caro na época para se comer carne. Eles comiam bastante carne, era o regalo que eles gostavam. No versículo 6 fala aqui que eles bebiam vinho em taças, mas essa taça aqui no original ela não dá a entender que era taça, é como se fosse vasilhas, como fosse algo muito maior que taças. Eles realmente se embebedavam. No versículo 4 fala que no versículo 5 diz que eles criavam instrumentos como Davi. A diferença é que Davi criava para adoração e eles criavam para essas festas debaixo de muita corrupção, de muita carnalidade que eles viviam. Então eles estavam vivendo com tanta cegueira e agora esse clamor de Amós era um clamor misturado com uma mensagem combatendo, denunciando como eles estavam vivendo. Para finalizar o capítulo 6, aqui no versículo 13, fala assim, vós que alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderoso por nossa própria força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate até ao ribeiro da planície. Então nós vemos no versículo 13 que eles achavam que tudo que eles tinham era pela força deles, pela conquista, pela expertise que tinham, ainda na altura do campeonato, depois de tudo que o profeta havia dito, eles ainda acreditavam que era pela própria força deles que eles estavam onde estavam. Estavam confundindo a prosperidade, tudo que eles estavam vivendo, com uma assinatura que Deus estaria assinando embaixo. Olha, vocês são bons mesmo, vocês estão no caminho certo. Eles não conseguiam enxergar ali a própria miséria que eles estavam vivendo, eles estavam totalmente confundidos. Agora no capítulo 7,
nós vemos que o Senhor começa a mostrar para Amós algumas coisas que faria. Mostrou primeiro ali a visão dos gafanhotos e depois mostrou, aí ele chega ao Senhor e fala, olha, não faça isso, perdoa eles, porque como eles vão se levantar de tal castigo, embora eles pensam que são grandes, que são poderosos, que moram no alto da montanha, que moram num lugar intransponível, mas a palavra que Amós usa aqui na conversa com o Senhor é assim, pois ele é pequeno. Pensam que são tantas coisas, mas Senhor, eu e o Senhor sabemos que eles são pequenos. Não faça tal mal sobre eles, não traga tal mal sobre eles. Então nós vemos no 3 que o Senhor se arrependeu e depois o Senhor fala que viria um fogo para consumir e Amós faz a mesma oração no versículo 5, novamente falando ao Senhor, não faça isso, eles não conseguirão se levantar porque eles são pequenos. E depois vem também um exemplo do plumo, o Senhor traz para ele uma visão do plumo. Agora no capítulo 10 até o 17, começa agora uma conversa entre Amazias, que era o sacerdote ali de Betel, com Amós. Então ele chega e fala, olha, você não vai profetizar mais aqui, né? Vai lá para ajudar, lá coma seu pão, toma sua água e que você profetize lá, mas aqui não, porque aqui é o santuário do rei, a morada dele, nós não queremos que você fique aqui, você está proibido. E ali Amós o confronta, dizendo que eu nem era profeta, o Senhor me chamou, eu cuidava ali dos bois, eu era pastor, cultivava ali sicômoros, e o Senhor me trouxe, tirou de lá e mandou eu vir profetizar ao povo de Israel, ao povo dele, e eu preciso vir e eu preciso falar tudo isso, você não pode me impedir para que eu fale aquilo que Deus mandou falar. Porém, como você teve a petulância de vir confrontar mais um profeta, Israel já confrontou tantos profetas e você teve a petulância de vir como um sacerdote, que não é o sacerdote do Senhor, mas o sacerdote do rei. Ele traz no 17 agora uma palavra a Amazias dizendo, olha, portanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da terra. No capítulo 8, o Senhor mostra para Amós um cesto de frutas que eram colhidas no verão, e pergunta para ele o que ele via, e ele, quando diz para o Senhor que vê o cesto de frutas, o Senhor anuncia que chegou o fim, que dali por diante nunca mais o Senhor passaria por eles, por Israel. E aí o Senhor fala que os cantos que serão ouvidos naquele dia multiplicar-se-ão cadáveres por todos os lugares. Então o Senhor começa a falar do terrível e grande dia do Senhor. E nisso ele volta a dizer, Amós volta a dizer no versículo 4, olha, ouvi isto, o tempo todo ele está clamando, olha, ouvi isto. E aqui ele começa novamente a denunciar o que eles faziam, ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. No versículo 5 é a referência para aquilo que eu disse para vocês, que eles modificavam, vendiam um mau produto por peso enganoso, e vendiam ali com balanças enganosas para as pessoas que não tinham dinheiro, os pobres, os necessitados. Então eles compravam esses pobres ali por dinheiro, e os necessitados que estavam em situação mais difícil trocavam por par de sapatos, e depois iam e vendiam ali casca de trigo para ele, aquilo que nem tinham trigo, mas era só as cascas de trigo. Então ele começa a denunciar mais um pouco do pecado que havia sobre Israel. E lá no final, nós vemos no versículo 11, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então você começa a imaginar um povo que estava como estava, agora o Senhor começa a dizer que um dia eles terão fome e sede, mas não de comida, não de bebida, mas sim da palavra do Senhor. Eles procurarão por toda parte e não encontrarão. Estava predizendo quão seria difíceis os dias do povo de Israel dali em diante, quando eles fossem dispersos, quando eles fossem para o exílio.
E nós sabemos que depois que eles foram para o exílio, 20 anos depois, mais ou menos no ano 720, que eles foram para o exílio, nunca mais eles voltaram para recompor a cidade de Israel. Voltaram somente no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que foi novamente votado na ONU e se estabeleceu o Estado de Israel. Então, dali em diante, começaram a voltar para a terra, mas desde o ano 720 a.C. até 1948, depois de Cristo, eles ficaram dispersos, gerações após gerações, devido ao tamanho do pecado que eles cometeram contra o Senhor. E para finalizarmos aqui no capítulo 9, nós vemos que do 1 até o capítulo 7 aqui, nós vemos o Senhor começando agora a falar o que faria com eles. E diferente do capítulo anterior, nós não vemos aqui Amós clamando para que o Senhor não fizesse tal mal. Ele aqui parou de trazer esse clamor. Então nós vemos o Senhor descrever o que faria. No versículo 8, interessante, ele fala assim: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Porém, não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Então ele estava dizendo assim: eu vou destruir todo pecador, eu vou espalhar, eu vou acabar com eles, porém não acabarei com todos, ficaria um remanescente. No versículo 9 continua dizendo assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então o Senhor estava dizendo que passaria o cativeiro e seria espalhado por toda a terra os sobreviventes, que o Senhor não acabaria com eles, e eles seriam espalhados a todas as nações da terra. Porém, no versículo 11 agora, o Senhor começa a falar da esperança. Ele fala: porque naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, as suas fendas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Então o Senhor volta a falar aqui sobre no futuro, quando ele fosse restaurar Israel, que ele levantaria novamente a tenda de Davi. Aqui ele não fala sobre o tabernáculo, ele fala especificamente sobre a tenda de Davi, onde foi construído, e Davi ali dedicou adoração ao Senhor, tinha adoração em todo o tempo ao Senhor. Então isso mostra o quanto essa tenda de Davi, esse local de adoração, agradava ao Senhor, quanto ele se agradava da adoração que Davi instituiu, não só a adoração que Davi prestava, mas ele influenciou a nação ali em estar adorando ao Senhor. E no versículo 14 diz assim: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Versículo 15: e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Queridos, e finalizamos mais um livro, mais uma vitória para todos nós. E eu queria deixar para vocês aqui uma meditação sobre esse livro. Nós vemos, é assustador ver o juízo do Senhor vindo sobre o povo, e um juízo pesado, um juízo que nós vemos que 2 décadas depois se concretizou, foi terrível. Realmente Samaria era um lugar protegido, foram muito tempo que ficou ali a Síria em volta, cercando a cidade para conseguir invadir, conseguir passar a fortaleza da cidade. Tudo isso que nós vemos o profeta dizer aconteceu ao pé da letra. E às vezes nos assusta isso, mas nós vemos que o Senhor estava ali da mesma forma que a correção faz parte do amor de Deus, e o povo estava totalmente perdido. 200 anos eles em nenhum momento decidiu voltar-se ao Senhor. Nenhum daqueles reis, 19 reis, 8 dinastias, nenhum deles entendeu que eles precisavam voltar ao Senhor. E foram muitos profetas que profetizaram todo o tempo. Não faltou profeta ali para confrontá-los, para trazer a eles a necessidade que eles voltassem ao Senhor. Então a correção do Senhor faz parte do amor. Ele estava corrigindo,
não foram todos destruídos, foi poupado, e foi tão poupado que até hoje as gerações foram passando gerações e tantos milhares de anos se passaram. E ainda está aqui a geração de Israel, porque o Senhor, como ele tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, então ele zelava por sua palavra. Ele podia ter escolhido qualquer povo, qualquer pessoa, mas ele resolveu escolher Abraão, e ele escolheu aquele povo para pôr o seu nome naquela cidade, e isso não tem uma explicação lógica, foi a escolha do Senhor, e ele zelava pela sua escolha. Então o fato dele ter vindo com o juízo, que ele estava novamente dando uma oportunidade, cortando aquilo que poderia ser o fim, a destruição total do seu povo. Da mesma forma que eu e você somos aceitos pelo Senhor, nós não tem explicação por que ele nos aceitou. João diz que ele nos amou primeiro, ele nos amou, ele nos escolheu. Então essa escolha do Senhor não tem a ver com uma capacidade, não tem a ver com um mérito nosso, mas ele nos escolheu, ele nos amou primeiro, como ele escolheu amar a Abraão, Isaac, Jacó, Israel, ele também nos amou. Então, quando o Senhor nos corrige, quando passamos por situações que o Senhor traz, não foi o rei da Síria que resolveu sentar e fazer ali um projeto político e com o seu exército para ir ali a Samaria, para destruir aquela cidade, para entrar ali, saquear a cidade, levar os cativos. Não foi um projeto dele, foi um projeto do Senhor, para que Israel tomasse um rumo diferente do que eles estavam tomando, vivendo, para que não se perdesse completamente, para que o nome do Senhor voltasse a estar no coração do povo de Israel, como nós vemos na palavra do Senhor, como acontecerá no final dos tempos. O Senhor vai concretizar, arrebanhando novamente Israel, e toda essa palavra do final aqui do capítulo 9 vai acontecer, porque o Senhor é um Deus de palavra, um Deus de promessas. E isso cabe para nós também. Nós somos escolhidos pelo Senhor, Ele nos escolheu, nós não tínhamos condições de escolhê-lo, Ele nos escolheu, nos amou, nos perdoou, Ele pagou o preço, pagou a nossa dívida, e que nós possamos estar atentos. O Senhor cuida de nós, e se preciso for, o Senhor diz que Ele corrige e açoita quem Ele ama, quem Ele tem por filho. Então, não perca de vista aquilo que o Senhor está fazendo, para que você se volte a Ele. Às vezes o Senhor traz situações tenebrosas até nós, porque o intuito dele é nos salvar, nos preservar, para que nós não venhamos nos perder. Que o Senhor abençoe todos vocês, continue firmes, continue aí lendo, ouvindo os áudios, crescendo na palavra do Senhor, que o Espírito Santo continue aí trazendo clareza à palavra dele aos seus corações. Um beijo no coração e até o próximo livro, se Deus quiser.